O texto que vamos estudar hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, do verso 35 ao verso 43. E antes de entrarmos aqui no texto, eu quero convidar você a fechar um pouco os teus olhos. Vamos ver quanto tempo você consegue ficar com os teus olhos fechados. Feche os teus olhos. Agora imagine você acordando numa manhã e ao abrir os olhos você perceba que você não está enxergando nada. Escuridão. Escuridão. E você começa a ficar preocupado, você começa a ficar desesperado. Você não sabe se é algo passageiro ou se é algo duradouro, quem sabe por toda a sua vida. Você levanta da sua cama e ali, com muita dificuldade, mas você lembra aonde estão os móveis e você tenta sair do seu quarto. A história que nós vamos ver hoje é de um homem cego. Uma pessoa que outrora já havia visto, mas agora se encontra nessa situação. Não enxerga nada. Papai, nós acabamos de cantar que Jesus é a luz do mundo. E nós cremos porque a tua palavra diz isso. Papai, muitas pessoas nos nossos dias estão com cegueira total, física ou espiritual. E nós pedimos, papai, que o Senhor fale conosco. Muito mais do que isso, pedimos para que o Senhor venha abrir os nossos olhos. Venha nos fazer enxergar aquilo que o Senhor vê e que nós não conseguimos ver. Em todas as áreas de nossas vidas. Na área emocional, na área mental, na área da nossa vontade. Nós pedimos, abra, Senhor Deus, os nossos olhos. Nós queremos enxergar, Pai. Nós queremos ver, Pai. Faz um milagre nesta manhã, na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Pode abrir os olhos. A Bíblia é um livro de muitas histórias. De muitas histórias que contam uma só história. A Bíblia todinha fala de Jesus. A Bíblia todinha aponta Cristo Jesus como o centro de tudo. Tudo é Jesus. Muitas pessoas não conhecem a Bíblia. Muitas pessoas até leem a Bíblia, mas veem histórias desconexas, histórias que não têm nada a ver uma com a outra. Mas toda a Bíblia está apontando para a pessoa de Jesus. E eu lembro que antes de ter a luz do Espírito Santo para entender a palavra, a Bíblia, eu dizia para as pessoas que eu não acreditava nela, mesmo sem conhecer. Mas a partir do momento que nós temos pelo Espírito Santo a palavra de Deus revelada, aí nós cremos. Aí nós cremos. Nós cremos, nós cremos. Podem falar o que quiser, nós cremos. Por exemplo, a história que nós vamos ver hoje é contada nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas num dos textos diz que Jesus estava entrando
em Jericó. No outro texto diz que Jesus estava saindo de Jericó. Então aí muitas pessoas falam, está vendo? A Bíblia não bate, ela não está certo. Mas quando nós estudamos um pouco mais, nós aprendemos que havia duas cidades chamadas Jericó. Era chamada a Velha Jericó e a Nova Jericó. E certamente que aqui Jesus estava saindo de uma e entrando em outra. A Bíblia não tem como mentir, como ser um livro onde as coisas não são verdadeiras. Porque ela foi escrita por um Deus verdadeiro, por um Espírito Santo verdadeiro e por um Cristo Jesus que disse, eu sou a verdade. E nós vamos ver no texto de hoje uma história muito conhecida desse milagre. Nós vamos ver aqui a ligação, algumas delas só, algumas ligações que traz para a Bíblia todinha uma unidade. Então eu quero convidar você, nós vamos ler a palavra, Lucas 18, a partir do verso 35. Diz assim, aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, nós temos visto, estudado, pregado nesses dias, que Jesus está caminhando para Jerusalém. O que isso tem a ver com o resto da Bíblia? Primeiro, Jesus estava indo lá para celebrar a Páscoa. Quando olhamos lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que o povo de Deus, em tempo de fome, havia ido para o Egito, e ali no Egito ficou 400 anos, serviu como escravo, e de um dia para o outro, Deus livrou aquele povo. E Deus instituiu a Páscoa, que significa passagem. Era o tempo que o povo de Deus estava passando, saindo do cativeiro, da escravidão, para ir para a terra prometida. Então, essa caminhada de Jesus, havia uma multidão junto com ele. Por quê? Porque na Páscoa, todo o povo judeu era obrigado, por lei, a sair da sua terra e ir celebrar a Páscoa em Jerusalém. Então imagina, lá da Galileia, todo o povo saindo junto com Jesus, uma multidão de outros lugares, de outros países, o povo judeu saindo para ir em Jerusalém celebrar a Páscoa. Você vê que essa história está ligada lá com a história do Antigo Testamento. E muito mais. Jesus é chamado do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Até então, eram feitos sacrifícios de animais. Na Páscoa, era necessário fazer uma investigação sobre uma ovelha, que não tivesse nenhum defeito, nenhuma mancha, nenhuma mácula, para que fosse oferecida a Deus, para aplacar a ira de Deus para com o povo, para com o pecado. E aqui Jesus está indo para Jerusalém, ele vai ser avaliado por todos os sacerdotes, tinham dois sumos sacerdotes indevidamente naquela época, e olham para Jesus e chegam a uma conclusão: ele não tem nada. Por isso eles têm que mentir, eles têm que inventar acusações falsas para colocar Jesus agora, o Cordeiro de Deus, que vai morrer no meu lugar, no seu lugar. Que coisa tremenda! E Jesus então está indo nesta caminhada, e olha o que vai acontecer. Então tenha em mente, multidões e multidões passando nas cidadezinhas, talvez pernoitando, o comércio bombando, porque eles vendiam bastante, muita gente. E também, aqueles que eram desprovidos, aqueles que eram mendigos, eles viam nisso uma ótima oportunidade. Uma ótima, coloca para mim fazendo favor.
eles viam uma ótima oportunidade, porque o povo, quando está nessas marchas, ele se torna caridoso. Então, aqueles mendigos se colocavam ali nas beiras das estradas, pedindo, sabe aquela, dá uma esmolinha, pelo amor de Deus. Era uma ótima ocasião para obter algumas esmolas. Então, ali, quando Jesus está passando, olha o que aconteceu, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmola. Que situação triste desse homem. Nós vamos dividir a nossa ministração hoje em 3 pontos. Primeiro, Bartimeu antes de Jesus. Segundo, Bartimeu no seu encontro com Jesus. E em terceiro lugar, Bartimeu e a sua nova vida em Jesus. Você que está aqui hoje, você que está assistindo ou que vai assistir, você se encontra hoje numa dessas 3 posições. Ou você está sem Jesus, ou você, se Deus quiser, e essa é a nossa oração, hoje vai ter um encontro com Jesus, ou você já teve esse encontro e você já está vivendo para Jesus. Então, a vida de Bartimeu antes de Jesus. Primeiro nós vemos aqui que ele morava ali naquela região de Jericó. O que nós aprendemos aqui? Ele morava numa cidade amaldiçoada. Lá no Antigo Testamento, o livro de Josué, capítulo 6, do verso 20 e verso 21, Deus dá uma palavra de condenação sobre Jericó. Jericó foi uma cidade que Deus destruiu. E Deus falou assim, que maldito seria quem reconstruísse aquela cidade. Sabe a cidade que é entregue, que nasceu em oferenda a deuses, a demônios? Está cheio de cidades assim no Brasil. Cidades que têm o próprio nome de consagrar. Cidades onde tem os postes ídolos. Por exemplo, eu vejo muitas vezes crentes tirando fotografia lá no Rio de Janeiro. Muito bonito, né? A questão natural. Mas existe um poste ídolo lá no Rio de Janeiro. Um poste ídolo nada mais é que um demônio, uma consagração a Satanás. E como nós temos isso espalhados pelo nosso Brasil? Infelizmente. Infelizmente. A nossa cidade próxima aqui, Curitiba, teve um líder, um governante, que ele espalhou pela cidade postes ídolos. Ah, mas isso não tem nada a ver. Quem está nessa primeira categoria aqui, sem Jesus, vai falar isso. Não, não é assim. Mas quem conhece a Deus, sabe que esses postes ídolos são abominações para o nosso Deus. Então esse homem habitava ali em Jericó. A segunda coisa que nós vemos é que ele era cego, sem visão. Sem visão. Não sei se você praticou um pouquinho de ficar um pouquinho com o olho fechado, não é? Mas a gente não gosta, a não ser quando a gente está dormindo, não é? Ficar com o olho fechado sem ver as coisas é uma tortura, não é? E esse homem se encontrava nessa situação. E a terceira coisa aqui é que a gente vê que ele era mendigo. Ele estava pedindo esmola. Quem pede esmola? É o mendigo. Agora, eu fiquei imaginando, né, um mendigo ali pedindo esmola. Você já viu um mendigo bem, né, com uma roupa de grife? Ou será que o mendigo, até uns, né, se fazem de mendigo? Mas como que eles fazem? Eles têm que aparentar a miséria, não é? O cabelo, a barba e a roupa, não é? E essas coisas assim. E eu me lembro lá em Moçambique, não é? Que quando vinha visita, alguns dos líderes ali, pessoas que tinham roupa, colocava farrapos. Como quem diz, ó, me ajuda que eu estou precisando. Como é triste pessoas que têm essa mentalidade. A nossa nação tem regiões onde as pessoas têm essa mentalidade.
Ou você tem que me ajudar porque eu sou miserável. Não é? A pessoa sem Jesus, ela está condenada, a pessoa sem Jesus está cega, a pessoa sem Jesus está mendigando vida. Essa é a situação. Então vamos para o segundo ponto, o encontro de Bartimeu com Jesus. Vamos continuar a leitura ali. Verso 36. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. O cara é cego, ele não está vendo, ele está escutando um montaréu de pessoas, um tropel de pessoas passando. E ele fica curioso, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Alguém fale para mim o que está acontecendo, eu não posso ver. Então nós percebemos aqui que ele mostrou interesse. Tem gente que fala, nem aí. Não é? Não, o que está acontecendo aí? Ele perguntou, verso 37, anunciaram-lhe que passava Jesus o Nazareno. Falaram, escuta, sabe o que está acontecendo? É que Jesus está passando aqui. Jesus, aquele lá de Nazaré, Jesus era conhecido como Nazareno. Ele não nasceu em Nazaré, ele nasceu em Belém, mas cresceu em Nazaré. E ele ficou conhecido e profeticamente se cumpriu, não é, sobre a vida dele esse nome, Jesus o Nazareno. Então falaram ali para o cego, olha, Jesus o Nazareno está passando por aqui. Verso 38. Então ele clamou. Aqui clamar é gritar. Havia um tropel do povo, né? O povo geralmente quando está andando, passando, eles vão conversando. E aquela coisa arada, né? E aí ele perguntou, o que está acontecendo? Jesus o Nazareno está passando. Aí ele começou a gritar. Então nós percebemos aqui que ele vai gritar, ele vai buscar por Jesus. Então nós vamos ver aqui que o encontro dele, ele foi até a pessoa certa. Muitas pessoas vão buscar socorro em lugares errados. É só em Jesus. Ele foi a pessoa certa, na hora certa. Jesus nunca mais passou por aquele lugar, foi a última vez que Jesus passou ali. Era a única oportunidade que ele tinha. E diante dessa oportunidade, ele não ficou quietinho. Que pena, quem sabe, né? Se ele fosse passar a próxima semana, eu viria, tomaria um banho, viria bonitinho para falar com ele. Não, ele não quis saber. Ele começou a gritar, ele começou a clamar. Agora, queridos, aqui nós vamos ver a única vez que é usado para Jesus essa expressão nos evangelhos. O que ele clamou? O que ele anunciou? O que ele gritou? Ele gritava o quê? Ele gritava Jesus, o Nazareno? Não, olha aqui que coisa tremenda. Então ele clamou, Jesus, filho de Davi. E aí nós vamos ver que a Bíblia é um livro só, toda a história está apontando para Jesus. Que tem a ver Davi, aquele rei, centenas e milhares de anos antes, aquele que veio e que assumiu o trono no lugar de Saul, porque Saul pisou na bola. O que isso tem a ver com Jesus? A promessa da vinda de um rei eterno, da descendência de Davi. Esse homem aqui teve uma tremenda de uma revelação que poucos têm. Ele entendeu que Jesus, sendo da linhagem de Davi, filho de Davi, ele é o Messias. Ele é o esperado. Ele é aquele prometido. Todos os profetas profetizavam sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. E esse homem, mendigo, cego, amaldiçoado, ele está tendo a visão que os que tinham visão natural não tinham. Filho de Davi. Que coisa maravilhosa. Eu não sei se você já teve essa visão de Jesus ou não. Não sei se para você Jesus é simplesmente um homem histórico, um revolucionário, um homem bonzinho, um milagroso, ou se você entende que Jesus é no português, ungido, no grego, o Christos, no hebraico,
o Messias. Esse homem, coitado, jogado ali na beira da estrada, ele tem essa revelação. Jesus, ele clama, ele grita: Jesus, filho de Davi. Ele era muito mais rico com essa revelação do que os que tinham bens e tinham visão natural. E o que ele pede? Ele clama, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem pena de mim. Jesus, tenha dó de mim. Queridos, alguém para pedir isso é alguém que tenha consciência do seu estado. Enquanto a pessoa não entende que ela é cega, pobre, nu, mendigo, ela não vai pedir. Ela não vai falar: tenha pena de mim. Uma pessoa que chega para outra e pede: tenha compaixão, me ajude, tenha dó de mim, por favor, me socorra. É alguém que olha para si mesmo e entende que a condição dela é uma condição miserável. Por que muitos não se convertem? Por causa do orgulho. Não, eu não preciso de Jesus. Eu não preciso de Deus. Eu sei viver, eu sei fazer as coisas, eu não preciso de nada. Enquanto a pessoa vive assim, ela não vai se encontrar com Jesus. E esse homem, ele gritou, ele clamou: filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia, tem pena, tem dó de mim. Eu sei, e eu falo pelo Espírito agora, que tem pessoas aqui que sabem que lá no íntimo, elas precisam de algo sobrenatural, porque do jeito que está, não dá. A gente aprende a viver e a superar e falar: está tudo bem, mas cada um de nós sabe verdadeiramente o que se passa lá dentro. A luta, muitas vezes, o desespero que está lá dentro, mas por fora: oi, tudo bem? Oi, tudo bem. Mas lá dentro, o coração está ferido, está machucado, está dolorido, está sangrando. Então hoje, você tem a oportunidade de, como esse cego miserável pedidor de esmola, você tem a possibilidade de olhar para Jesus e falar: Jesus, me ajude. Talvez na sua vida, parte da sua vida esteja tudo bem. Talvez você olhe ali e fale: não, está bom ali, isso aqui está bom, isso aqui está bom, mas tem áreas que talvez você está colocando ali dentro de um compartimento lá no seu coração, que você não deixa ninguém chegar, ninguém tocar, e você não fala nada para ninguém, só você sabe, só você vive o sofrimento, essa dor, esse choro, essa lágrima, mas está passando aqui nesta manhã Jesus, o Nazareno, o filho de Davi. E Ele espera que você fale para Ele: me socorre, Senhor. Eu quero dizer para você que Ele é o único que tem poder para te socorrer. Talvez você esteja tomando remédios para te acalmar, remédios para dormir, remédios para isso, para aquilo outro. Eu quero dizer para você: Jesus é a solução total. Ele não vem para amenizar a dor ou o sofrimento, Ele vem para tirar a dor e o sofrimento. Ele vem para tirar a nossa cegueira. Tem compaixão de mim. Como é difícil para o ser humano, como tem se tornado cada vez mais difícil da gente pedir ajuda, da gente pedir socorro. Ah, não vou mostrar minha fraqueza, o que vão falar de mim? Não, eu tenho que mostrar que eu sou forte, eu tenho que mostrar que está tudo bem. E aí não recebe a cura, não recebe a libertação. Senhor, tem compaixão de mim, tem pena de mim, tenha dó de mim, Senhor. Você já viveu situação assim de você falar: não aguento mais, estou desesperado, não sei o que fazer. E esse homem, ele buscou Jesus
E ele se humilhou sem problema nenhum, ele queria era ser curado. Mas quando a gente age assim, sempre tem aqueles que se levantam contra. Por isso que a gente fica muitas vezes com medo. O que vão falar de mim? Olha aqui no verso 39. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Sempre tem esses, não é? Ei, fica quieto aí, você está atrapalhando. Ei. Pais que têm filhos pequenos, os nossos filhos são bênção, não atrapalham. Né? Muitas vezes nós adultos, nós crescemos, nós esquecemos que fomos crianças. E muitas vezes nós queremos que os nossos filhos se comportem com adultos. Eles estão lá na reunião, a gente quer que eles fiquem prestando atenção. Eles ficam um curto espaço de tempo, daqui a pouco eles precisam dar, eles precisam correr. Aleluia por isso. Quando nós estávamos nos preparando para ir para Moçambique, um pastor que esteve lá alguns dias só, ele trouxe um vídeo. E ele mostrou vídeo, né, das crianças de Moçambique, lá num culto. E ele falou assim, essas crianças, olha como são comportadas. Essas crianças, olha como... Depois nós fomos morar lá. Sabe por quê? Eram doentes. Não comiam. Anêmicas, ficavam lá. Pega um moçambicaninho. É igual aos nossos. Não é? É igual aos nossos, então não vamos querer, não é? Ah, mas vai ter alguém que fale. Falaram aqui do cego? Ei, fica quieto aí, rapaz. Quando levaram as crianças para Jesus, os discípulos de Jesus não falaram para... Ei, leva embora, criança aqui não. Se você começar a abrir o seu coração, pedindo socorro para Deus, vai ter aqueles enviados de Satanás, do diabo, falar assim, não é assim não faça isso, né? Não faça isso, não vá para a igreja não, lê a Bíblia é bobeira, e vai começar, ei, você falou assim no meio de todo mundo. E o que esse homem fez? Ele está tendo um encontro com Jesus. A gente vai ver a outra coisinha que ele fez aqui dentro do ponto encontro com Jesus, é que ele perseverou. Guarde essa palavrinha, perseverança. Iam na frente, repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez gritava mais. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O pessoal queria calar, mas ele gritava mais forte. Fica quieto aí, rapaz, você está... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ah, mas é feio fazer isso. Né? O politicamente correto. Né? Queridos, feio é a gente ficar numa condição que Cristo Jesus, que Deus não quer que a gente fique. A gente tem que aprender a pedir. A gente tem que aprender a ir a Jesus e falar, Jesus, por favor me socorra, Senhor, não aguento mais. E quando as pessoas ao redor falam assim, tá bom, já falou, fica quieto agora, a gente vai gritar mais alto, mais alto, mais alto, mais alto. Perseverar. E ele também, ele foi humilde, não é? Porque tem gente que não tem nada aí. Eu lembro lá em Moçambique, uma pessoa chegou na nossa casa, e a gente estava saindo, nós tínhamos uma reunião e estava meio atrasado, aquela coisa toda. Miriam correu, pegou um pão, deu para a pessoa olhou, abriu, falou assim, nem margarina tem? Não é assim que a gente faz. A gente faz assim. Porque orgulho. Eu pedi? Eu me rebaixar? Jamais. Mas ele perseverou. Ele gritou ainda mais alto. Ele
pediu pela misericórdia do Senhor. E o que vai acontecer nesse encontro dele? Verso 40. Então, parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. Jesus para. Queridos, Jesus para tudo para te atender. Nós vimos uma frase essa semana muito bonita. Todas as pessoas, se você olhar na Bíblia, todas as pessoas que foram buscar Jesus, receberam. Teve um jovenzinho que não obedeceu Jesus e ele saiu triste. Mas tirando esse jovenzinho, Jesus, Deus atende a todos. Ele atende a todas as pessoas. Ele para tudo o que ele está fazendo. Ele para tudo para atender essa pessoa. E é interessante, olha que coisa tremenda. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. As pessoas estavam falando, fique quieto aí. Jesus falou, opa, para, vai lá. Quem tem autoridade tem, né? Mandou, traga aquele cego até mim. Certamente tinham outros mendigos ali. E no outro evangelho fala de 2. Mas aqui, Lucas, ele mira nesse um. Que coisa maravilhosa. Queridos, você pode falar assim, mas como que sabe que vai acontecer? Que tá... Esse Lucas que escreveu esse evangelho, sabe qual era a profissão dele? Ele era médico. Ele não era um qualquer como a gente, né? Que muitas vezes a pessoa vem falar, a gente fala, eu acho que é isso, eu acho que é gripe, eu acho que é Covid, eu acho que é aquilo, eu acho que é aquilo. Não, ele era médico. Ele sabia o que estava acontecendo aqui. E Jesus manda chamar, e quando ele chega, final do verso 40, e tendo ele, não é, o cego chegado, perguntou-lhe, olha a pergunta que Jesus vai fazer. Que queres que eu te faça? Não parece uma pergunta meio... Mas sabe o que acontece? Jesus sabe do coração do homem. Muitas pessoas, talvez alguns de nós aqui, fosse falar assim, dá uma esmolinha pelo amor de Deus. Não é? Me ajuda, me dá um... Que coisa maravilhosa! Você acha que Jesus não sabia do que ele estava precisando? Jesus sabia. Você acha que Jesus não sabe do que você está precisando? Ele sabe. Por que ele pergunta? Porque ele quer ouvir da sua boca. Porque muitas vezes nós nos achamos numa situação miserável, mas a gente está querendo outra coisa. A gente está pedindo outra coisa. O que você quer que eu te faça? Você tem fé para ouvir Jesus perguntando para você isso hoje? Eu tenho. O que você quer que eu te faça? Agora, cuidado com o que você vai responder. Toma cuidado. Não é? Às vezes a gente está ali com, desculpa o exemplo, né? Você está ali com o carrinho, com a chimbiquinha sua ali, né? Só um exemplo bem bobo. Não é? Os pneus tudo careca, o motor já está com 300.000 quilômetros, os bancos tudo furado, antigamente tinha, hoje eu não sei mais, tinha aquelas molas que cutucavam a gente, né? Vazando óleo, né? Aí chega alguém e fala, escuta, o que você quer? Eu quero 2 litros de gasolina, tá bom. É só para chegar até a esquina. O cara está querendo te dar um carro 0 quilômetro. Um Porsche, né? Não, tá bom, daí. Não, mas eu quero te dar mais. Eu fui ali no borracheiro, sabe, ali no Eugênia Maria, tem um borracheiro ali na esquina da escola, sabe, ali? E eu vi uns pneus ali, é velho, mas tá melhor que o meu. Dá para você comprar para mim aquele pneu? O que você quer que eu faça? Jesus chegando para você agora, nesse momento, o que você quer que eu faça? O que você vai pedir?
que você vai apresentar diante de Deus? Aquilo que te machuca, que te dói, que te desespera? Ou você vai pedir coisa superficial? Ele pode te dar também. Por isso a gente tem que ouvir Jesus perguntando e a gente tem que responder, mas não de maneira superficial e nem de maneira sem fé. Verso 41. O que queres que eu te faça? Pensa bem, você na situação daquele mendigo, miserável, cego, morando naquela cidade amaldiçoada, o que você pediria? Senhor, eu queria uma casa nova. Afinal de contas, né? No Brasil, o sonho do brasileiro é ter a casa própria, né? Senhor, eu fiquei sabendo que tem algumas instituições aí que estão dando emprego para deficientes. O senhor podia arrumar um empreguinho para mim de balconista ali no Boni? Balconista não, de caixa, ensacador, sei lá o quê. Ele pode. Mas será que não tem algo lá dentro que está te machucando, te ferindo, que vale a pena você priorizar no seu pedido? O que esse homem pediu? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Ele entendeu ali que ele estava naquela situação todinha, por quê? Porque ele não enxergava. E ele pede aquilo que está machucando, está doendo no coração dele. Ele foi objetivo. Ele não falou assim: Senhor, faz aquilo que o Senhor quiser. Ô Senhor Jesus, o Senhor é Deus, o Senhor é filho de Davi. Aquilo que o Senhor fizer está bom. Não, ele foi objetivo. Sabe que muitas vezes, amados, nós não recebemos as coisas de Deus porque nós não somos objetivos. Nós colocamos assim, não é? Qualquer coisa. Não seja objetivo. O que você quer? A salvação da sua família? Fala para ele: Senhor Deus, eu quero a salvação da minha família. A cura física. Senhor, eu quero a cura física. Mas já foi no médico, o médico falou que não tem solução. Mas para Jesus tem. Queridos, eu chorei impactado anteontem. Eu recebi uma mensagem de vídeo do Diniz. E a hora que eu olhei ali, meu coração começou a bater forte. Falei: Jesus, o que está acontecendo? A Regiane, filha do Diniz, na UTI, e uma chamada de vídeo, eu falei: Jesus, você sabe como é, né? A nossa cabeça, logo ela vai pensar o pior. É impressionante. E daqui a pouco, o Diniz na UTI, e mostrando a Regiane sorrindo, dando um oi. Nós choramos. Ela saiu ontem da UTI. Nós temos orado e nós cremos na cura total dela. Podemos pedir? Sim. Podemos pedir. Mas vamos ser sábios naquilo que nós pedimos. Vamos perseverar naquilo que nós pedimos. A Bíblia, Jesus fala para a gente ser como criança. Você sabe, os pais que estão aqui, alguns ainda não sabem porque os filhos ainda são pequenininhos, mas daqui a pouco vocês vão ver, quando o filho quer uma coisa. Pena que eu não posso falar aqui o que o Daniel quer na segunda-feira amanhã, mas há dias que ele está falando: vamos para Curitiba, compra para mim, compra para mim, compra para mim, tá bom, você já pediu, compra para mim. Não é assim que são os nossos filhos? E muitas vezes nós chegamos para Deus e falamos assim: Deus, se o Senhor quiser, aquilo que o Senhor der, tá bom. E fala uma vez, e nós vimos aqui nos capítulos anteriores, Jesus ensinando através daquela viúva a oração, sempre e sem esmorecer.
Então nós temos que chegar para Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda, me socorre, o que você quer que eu faça? Eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero isso, Senhor, chega amanhã, Senhor Deus tem misericórdia, me socorre, o que você quer? Eu quero isso, eu quero isso. E Ele dá, Ele faz, Ele é Deus. Então nós vimos aqui que, como era esse homem, lá no Evangelho de Marcos, chama ele de filho de Timeu, Bartimeu, filho de Timeu. Aqui ele tem um encontro com Jesus, e aqui ele fala para Jesus o que ele quer. E agora nós vamos para o terceiro ponto. Bartimeu e a sua nova vida com Cristo Jesus. O cego e sua nova vida com Cristo Jesus. Primeira coisa que nós vemos ali no verso 42, então Jesus lhe disse, recupera a tua vista. Primeira coisa, ele foi curado. Ele teve a visão recuperada. Quando nós temos um encontro com Jesus, amados, algo profundo muda em nós. Não tem como falar, eu tive um encontro com Jesus, tá? E a sua vida mudou? Continua a mesma coisa. Então você não teve um encontro com Jesus. Quando nós temos um encontro com Jesus, a nossa nova vida muda. As coisas velhas, o que Paulo diz? Ficam para trás. Mas não sei o que tem. Mas você fez isso para mim há 10 mil anos. 10 não, né? As coisas velhas ficaram para trás. Nós precisamos acreditar nesse poder curativo. Não é um paliativo. Jesus, Ele transforma a nossa vida. Eu não tenho tempo para contar o que eu era sem Cristo Jesus. Mas vocês, jovenzinhos, com essas coisas aradas do mundo aí, eu participei de tudo isso. Quando falava, na minha época, a gente chamava de bolinha. Maconha ninguém sabia o que era. Os meus amigos fizeram uma plantação. A Polícia Federal baixou lá na cidade. Ninguém sabia o que era. Bebida. Tudo aquilo que não presta. Sem Jesus a gente participa de tudo isso. Mas quando a gente tem um encontro com Jesus, a vida muda. Muda. Eu chegava nas madrugadas, tinha um bom trabalho, tinha 2 casas, tinha carro, tinha moto, tinha dinheiro de sobra. E a gente busca sem Jesus tudo o que não presta, é verdade ou não é? E aí, quando houve um encontro com Jesus, a minha mãe, a nossa família é tudo daquela outra religião, só você que mudou. E ela chorava. E eu falava assim, quer que eu volte a ser como antes? Na hora ela parava. Não. Eu chegava em casa embriagado, vomitando na sala, aquela coisa toda, drogado. Agora é uma nova vida. Agora a libertação. Não é aquela força própria, eu estou com vontade de tomar uma pinga, mas agora eu sou crente, agora não posso, mas eu estou morrendo de vontade. Não é isso, Jesus liberta, Jesus cura, Jesus transforma, Jesus abre os nossos olhos. Então a primeira coisa que ele recebeu aqui, a recuperação da vista. Você pode imaginar? Você pode imaginar? Mas não parou por aqui. Recupera a tua vista. A tua fé te salvou. Segunda coisa que ele recebe aqui, a salvação. Queridos, nós temos visto nas nossas leituras, nas nossas devocionais, nas nossas pregações, a chave, essa palavrinha pequenininha, fé.
para tudo no mundo espiritual: fé. Quem tem fé não fala assim, eu não consigo. Quem tem fé não fala assim, não vai dar. Quem tem fé olha para a situação, para o problema, para a dificuldade, para o abismo e fala assim: eu vou ultrapassar em nome de Jesus. A fé é o que move o coração de Deus. E ou você tem fé ou não tem. Agora, a fé não é isso que o mundo está falando aí. Por exemplo, a pessoa entra na lotérica, eu vou fazer uma fezinha. Isso não é fé. Isso é jogo, não é? A pessoa olha, vê a nuvem e fala assim: eu tenho fé que vai chover amanhã. Isso não é fé. A pessoa está falando: eu acho, eu espero que chova. Ter fé é agir como o profeta Elias, que falou para o empregado dele, encarregado ali: vai lá e vê se tem uma nuvem. E chega a determinada altura, o rapazinho fala assim: tem uma nuvem, mas é do tamanho da mão de um homem. Elias levantou, saiu correndo, foi lá e falou, mandou falar pro rei: ó cara, prepara que vai vir aí uma tempestade. Ter fé, olhar para a sua situação e falar assim: vai passar. Vai chegar a resposta, vai chegar a cura, vai chegar a libertação. É olhar para o seu familiar e falar assim: vai acreditar em Deus. Mas está batendo o pé, não quer saber, é incrédulo. Mas vai se converter em nome de Jesus. Então ele foi curado, ele foi salvo. E a terceira coisa, uma coisa tremenda também que aconteceu aqui. O último verso, verso 43. Imediatamente tornou a ver. Imediatamente tornou a ver. E, o que diz ali? Seguia-o. Ele foi seguindo Jesus. O que é o seguidor de Jesus? É o discípulo. É o aprendiz. É o aluno. Seguia Jesus, glorificando a Deus. Queridos, não está na Bíblia, mas historiadores dizem que esse Bartimeu, filho de Timeu, esse que era cego, acompanhou Jesus para o resto da vida até Jesus ser glorificado, ser levado aos céus. Os historiadores que dizem isso. Mas ele entendeu que toda a miséria ficou no passado. Ele entendeu que o melhor projeto de vida era seguir a Jesus. Muitas pessoas recebem a cura, recebem o milagre, mas não seguem a Jesus. Voltam para o seu projeto de vida. Quantas pessoas na nossa caminhada de fé a gente viu que se entregou a Jesus, recebeu o milagre de Jesus, recebeu a cura, recebeu a libertação, e determinada altura da vida, volta a fazer as mesmas coisas. Esse daqui não. Ele foi curado fisicamente, a alma dele foi curada, o espírito dele nasceu de novo, e agora ele tem um projeto novo de vida. Qual é o projeto? Seguir a Jesus. Quantos cristãos que a gente olha e fala assim: mas é crente esse? Fala as coisas que todo mundo fala, pensa como todo mundo pensa, faz como todo mundo faz, só fala que é cristão. Queridos, o seguidor de Jesus ou é ou não é. O seguidor de Jesus não se envolve com as coisas desse mundo, ele tem um plano de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, porque ele sabe que as demais coisas Deus vai acrescentar. Ele não está preocupado, ele confia, ele crê, ele descansa.
Ele sabe que está para tocar uma trombeta celestial. Cristo Jesus vai vir, assim como todas essas promessas da Bíblia, desde o comecinho até o final, apontam para Jesus. Todas elas foram cumpridas, e as que ainda não foram cumpridas vão se cumprir. Jesus vai vir. Para que ficar quebrando a cabeça com as coisas desse mundo, se daqui a pouco o anjo toca a trombeta e a gente vai embora? O nosso mundo não é esse mundo. Nós somos cidadãos do reino. O reino de Deus não tem nada a ver com esse mundo, com a economia, com a cultura, com nada desse mundo. O reino de Deus é o reino de Deus. Os cidadãos que habitam nesse reino vivem uma vida de paz, mesmo nessa confusão aqui na terra, porque nós sabemos o que está por vir. Então nós vemos Bartimeu foi salvo, foi curado e seguiu a Jesus. A vida desse homem antes de Cristo Jesus era uma tristeza. Ele teve um encontro com Jesus e agora ele tem uma nova vida em Jesus. Queridos, a Bíblia faz uma comparação da cegueira física com a cegueira espiritual, da cegueira com o pecado. A pessoa pode ouvir, pode participar, pode até ser membro de uma igreja, mas enquanto ela não tiver um encontro verdadeiro com Jesus, ela não tem um novo nascimento, ela não é convertida, ela não é cidadã do reino de Deus e ela não tem essa nova vida. Então, a primeira coisa que precisa acontecer é chegar diante de Jesus e falar: Jesus, eu preciso que o Senhor tenha misericórdia, pena, compaixão de mim. A segunda coisa é, nesse encontro com Jesus, abrir o coração e falar para Ele: Senhor Jesus, Ele pergunta: o que você quer que eu faça? Senhor Jesus, muda meu temperamento. Senhor Jesus, me liberta do vício. Senhor Jesus, me liberta das minhas emoções. Senhor Jesus, liberta desses pensamentos diabólicos que ficam perturbando a minha mente. É abrir o coração para Ele. Senhor Jesus, o relacionamento conjugal é uma porcaria, eu preciso que o Senhor faça um milagre. Senhor Jesus, os meus filhos, eu não tenho controle, eu não sei o que fazer, estou desesperado. Senhor Jesus, você sabia que sem Jesus Cristo, teu marido, tua mulher, teu filho, teu avô, vai para o inferno? Não existe situação mais triste e drástica do que isso, e nós temos que chegar diante de Jesus quando Ele perguntar: o que quer que eu faça? Senhor, salva a minha família. Salva a minha casa, liberta, Senhor, liberta. Moisés chegou diante de Deus, Deus falou assim: Moisés, você vai, que eu não vou mais. Ele falou assim: não, se o Senhor não for, eu também não vou. E Deus ia exterminar o povo, e Moisés falou assim: se o Senhor matar esse povo, tira o meu nome do livro da vida, ou seja, eu não quero mais ser salvo. Nós vemos o caráter de um homem, nós vemos uma pessoa que sentiu a responsabilidade, e nós somos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Eu posso chegar para Deus e falar: Deus, olha, eu tenho aqui minha família, não são salvos, eu não quero ir para o céu se eles também não forem. Aí precisa de coragem. É ou não é? Mas muito mais do que coragem, precisa de ter fé, para acreditar que Deus vai falar: eu vou salvar os teus, porque está escrito: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Não é naquilo que eu penso, que eu acho, é naquilo que a Bíblia diz. Eu posso afirmar, eu posso crer, eu posso andar em cima das promessas do Senhor. Queridos, nós temos duas opções. Primeira, clamar esse Jesus. Clamar esse Jesus. Não vamos pensar assim: não, eu estou bonitinho, estou com bem vestidinho, olha que legal, né? Eu não sou igual a esse mendigo, olha como eu enxergo bem. O que você está precisando?
Você tem a opção de gritar, de clamar, ou você tem a opção de perder a oportunidade. É ou não é? Ah, não, mas domingo que vem. Quem garante que você chega até o final do dia? Quem garante que daqui 1 hora você vai estar salvo? Domingo passado era pro seu Onésimo estar conosco. E ele não veio. E ele faleceu naquele domingo. A família estava preparando uma festa para 90 anos no mês que vem. Nós não sabíamos o que vai acontecer. Ah, mas ele é 89 anos. Mas você já deu uma olhadinha na lista dos que morrem? Você já viu que criança também morre? Eu tenho uma coisa que me ajuda, sabe? Eu não sei explicar para você, mas tem um grupo do Facebook que é do cemitério lá da minha cidade de Montemor. Todo dia tem anúncio ali. Todo dia muda o Facebook. E tem jovenzinho de 14 anos morrendo. De 30, de 20. Tem também de 70, de 90. Ah, não, comigo não vai acontecer isso. Quem garante? Jesus está aqui. Jesus está aqui e está perguntando para você agora: o que você quer que eu faça? Você já teve esse encontro com Jesus? Você já teve essa transformação interior? Você é seguidor de Jesus? O seguidor de Jesus, se aparecer 100 bilhões de outros para seguir, ele fala assim: não, eu quero o bom pastor. Pode aparecer inúmeras outras oportunidades para ele fazer tantas outras coisas nesse mundo, mas ele vai falar: não troco o meu Jesus por nada. O que você quer que Jesus te faça? Quero convidar você a baixar a tua cabeça. Isaías, o profeta, capítulo 61, verso 1 e 2. Ele fala da missão de Cristo Jesus. Lucas, capítulo 4, Jesus cita a profecia: o Espírito do Senhor está sobre mim. E Jesus ali diz que uma das coisas que ele veio para fazer era restaurar a vista aos cegos. Então lá Isaías, 720 anos antes de Jesus, Cristo Jesus aqui curando esse cego. A Bíblia é um livro só. A Bíblia está totalmente ligada. E o centro de tudo é Jesus. É tudo sobre Jesus. Se você está aqui hoje e você já tem a vida nova em Jesus, se alegre. Louve a Ele. Agradeça a Ele. Se desvencilhe de tudo aquilo que é mundano, que é terreno, que não leva você a nada, a não ser sobrecarregar de sentimentos, de angústia, de tristeza e tantas outras coisas. Se você está aqui hoje e você está sentindo, hoje é o dia do meu encontro com Jesus, por favor, abra seu coração. Fala para Jesus, Jesus transforma. Muda, Senhor, muda a minha personalidade, muda meu caráter, muda meu temperamento, Senhor. Muda, Senhor, eu não consigo me mudar. Se você está aqui hoje, e você se encontra ainda como o cego Bartimeu, distante de Jesus,
Eu tenho liberdade de falar, não porque eu tenha prazer, mas sua vida é uma porcaria. Sua vida é uma desgraça. Você pode mentir, você pode fazer o que quiser para se iludir, mas você sabe que não vale a pena viver como você está vivendo, e você tem a opção de continuar do jeito que está, se enganando, passando maquiagem nas rugas da sua vida, ou falar: Jesus, eu preciso que o Senhor toque em mim. Eu preciso que haja esse milagre de transformação do meu íntimo. Quero convidar você, aqueles que estão aqui nesta manhã, aqueles que querem seguir Jesus, custe o que custar. Você quer trilhar os passos de Jesus. Lembrem que Jesus está indo para a cruz. Você quer falar para Ele: Jesus, eu quero ser um discípulo Teu, um seguidor Teu. Eu cansei de ter ídolos humanos e eu me decepcionei com todos eles. Eu quero seguir ao Senhor. Você que já está seguindo e quer confirmar isso, você que não é ainda, mas quer falar para Jesus: Jesus, eu quero ser um seguidor do Senhor. Eu quero convidar você a ficar em pé e nós vamos orar em nome de Jesus. Toda cegueira espiritual vai cair por terra, eu creio, em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem bloqueado a nossa visão, eu creio. Paulo afirma que o diabo, o príncipe desse mundo, cega o ser humano, cega a humanidade, cega o cidadão. Em todas as áreas da nossa vida, Senhor, nós pedimos: faz cair as escamas, Senhor. Dá-nos, Senhor Deus, a visão celestial. Papai, eu sei que tem pessoas aqui que precisam desse encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, não com a religiosidade falsa, não com ensinamentos enganosos, mas um encontro, uma intimidade com a pessoa de Jesus. Assim como Bartimeu, Senhor Deus, ali na beira da estrada, que nós não tenhamos vergonha de gritar: Jesus, Filho de Davi, tenha misericórdia, tenha compaixão, me socorra, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça um milagre na minha vida. Para isso nós precisamos acreditar. Nós precisamos ter fé. Senhor, nós olhamos em toda a Tua palavra e nós amamos a Tua palavra. E nós vemos o Senhor socorrendo a todos. Nós vemos os milagres. Nós vemos, Senhor Deus, a operação do sobrenatural. E nesta manhã eu creio, Senhor, que o Senhor está fazendo o sobrenatural em nossas vidas. O Senhor está curando, o Senhor está libertando, o Senhor está salvando. E eu glorifico o Teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Será que tem alguém aqui que nunca tinha feito uma decisão? Quero que todos continuem com os olhos fechados, orando e intercedendo. Você hoje quer falar para Jesus: Jesus, eu quero entregar minha vida em Tuas mãos. Você tem se sentido cego espiritualmente, a sua emoção está perturbada, você precisa de uma cura, de uma libertação, você está precisando de salvação, e você entendeu que é só Jesus, e você quer entregar tudo nas mãos de Jesus. Então aí onde você está, eu quero pedir para que você levante uma das tuas mãos, e você repita comigo, aí dentro do seu coração, dizendo assim: Senhor Jesus, eu entrego em Tuas mãos a minha vida, faça a Tua vontade, o milagre, que os meus olhos
sejam abertos, e que eu tenha coragem sempre de invocar o Teu nome, de pedir por misericórdia, de pedir por cura, de pedir por libertação. Faz isso agora. Eu te peço, Senhor, em Teu nome, Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence. Convence-nos, Pai, em nome de Jesus, e que haja uma determinação no interior de cada um de nós. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Eu vou seguir a Jesus Cristo. Aleluia. Amém. 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 Louvado seja o nome do Senhor.